Olá, eu sou Larissa Bezerra. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa, entrevistaremos pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Larissa. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Checkmate. Agora é hora da gente conhecer um pouco do nosso convidado do dia. Anderson Foca é músico há 30 anos, ativista cultural e idealizador do Festival do Sol, um dos maiores eventos de música do Nordeste. Tem destaque por incentivar as bandas autorais do Rio Grande do Norte e, em 2011, criou a Incubadora do Sol, um projeto que tem como objetivo impulsionar bandas alternativas com a gravação de discos e produção audiovisual. Ele também faz parte dos grupos musicais Orquestra Greiosa e Camarones Orquestra Guitarrística, entre outros projetos do segmento. Anderson Foca, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, gente, tudo bem? Tudo certo? Vamos bater esse papo. É isso. Para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, eu tenho aqui a participação de estudantes de jornalismo da UFRN, Larissa Bezerra, Matheus Wagner, Ana Carolina Queiroga e Uênia Lima. Anderson, vamos começar falando dessa sua relação com a música. Você é uma figura conhecida aqui no nosso estado por ser um músico excelente e um produtor cultural, ativista cultural também. Mas como é que começou esse seu amor, essa sua paixão pela música? Eu não sou muito ligado. Minha família não tem muita ligação com a música, na verdade. Eu sou um cara do norte, eu nasci em Manaus e morei muito tempo em Belém, até os 15 anos, que foi quando eu vim para cá. E nessa época, nos anos 80, final dos anos 70, Manaus era um impulsionador de eletrodomésticos brasileiros, por causa da Zona Franca. De Manaus comprava equipamento mais barato lá e tal. Como meu pai trabalhava lá, ele trazia muitos equipamentos eletrônicos, som bom, muitos vinis baratos e tal. E eu fui gostando daquilo, daquela oferta, me apaixonando e fiquei fazendo isso. Fui tentar fazer outras coisas, né? Aqui na UFRN eu tentei o curso de contabilidade, de ciências contábeis. Vim aqui para o departamento de comunicação, estudei um tempo aqui também, na época só jornalismo, né? Hoje já tem várias áreas, mas fiquei na música. E fiquei nessa vivência, né? Que é o que eu faço até hoje, mas não vai na coisa familiar, foi mesmo esse impulso no começo ali, quando eu era criança. Qual foi a sua primeira banda? Eu acho que o meu ponto de partida foi em 1994. Eu estava aqui em Natal, a gente tinha um movimento muito grande em Ponta Negra, né? A música de Natal sempre teve uma relação com a praia, com aquela parte da praia ali, e nessa época mais ainda. E eram dois pontos principais da praia. Logo quando eu cheguei aqui em 89 para 90, eu me lembro de ter o Chernobyl, que era um bar que tinha ali na Ponta do Morcego, onde eu vi os primeiros shows e tal, e depois se transferiu para Ponta Negra, né? E lá tinham vários lugares, Balibá, Boate Flash, e ali muitas coisas acontecendo ali naquela região da ladeira, né, de Ponta Negra, né? E ali foi minha incubadora, onde eu conheci as pessoas e tal. E em 94 eu comecei com uma banda muito inocente, chamada Ted Noise. Me lembro que era uma banda que tocava, sei lá, cover do Queen e dos Raimundos ao mesmo tempo, assim, uma coisa meio aleatória. Porque é isso que jovem faz quando vai começar na carreira, vai experimentar, fazer coisas, né? Não só na música, em todas, né? Tem esse período de experimentação. Então, meu ponto de partida foi em 94. Eu, inclusive, em 2004, estou completando 30 anos de carreira, porque reconheço que esse ponto de partida foi em 94, com essa banda brincadeira aí chamada Ted Noise. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Uênia Lima. Anderson, você falou de incubadora. E aí você possui o projeto Incubadora do Sol. Como ele surgiu e qual a sua finalidade? Bem, a Incubadora foi um projeto que já apareceu no decorrer do processo do Sol, né? O do Sol é datado de 2001, né? Apareceu como um selo de música. E em 2011 a gente pensou, nossa, tem 10 anos que a gente está fazendo isso, já tem um festival ativo, já tem selo, já tem um monte de coisa. Por que não a gente juntar esse conhecimento que a gente tinha
experimentado por 10 anos, né? Nos nossos primeiros 10 anos de vida, para aplicar para os artistas, né? Eu sempre tive banda, eu sou reconhecido como produtor cultural, mas eu sou uma pessoa de banda, eu tenho bandas. Hoje eu tenho 6, por exemplo, que só uma não me satisfaz. E a incubadora veio dessa ideia de comemorar 10 anos, reunindo esse conhecimento que a gente tinha para os artistas novos. E o mais engraçado disso tudo é que na primeira leva da incubadora, a gente estava gravando um projeto novo de artistas que já eram conhecidos da cidade, que era Luiz Gadelha e Simona Talma. A gente experimentou essa ideia da incubadora com esses 2 artistas que não eram exatamente novos, mas o projeto era novo. E a gente resolveu chamar exatamente de Talma e Gadelha. Foi eu que dei esse nome, inclusive, que era um nome que a princípio ninguém gostava muito e tal. Eu falei, o melhor nome possível para vocês. Assim, eu não queria que ficasse descaracterizado, que fosse um duo, um projeto dos 2 e tal, que virou uma banda. Gravou 4 álbuns e tal. Mas a ideia da incubadora que existe até hoje era reunir esse conhecimento que a gente tinha iniciado no Do Sol e replicar as coordenadas para os artistas novos da cidade. Foca, já que você falou aí da Simona e de Luiz Gadelha, eu vou perguntar porque Matando o Amor, o primeiro disco do Talma e Gadelha, foi assim um sucesso, né? No Rio Grande do Norte todo mundo escutava, eles fizeram muitos shows, fora do estado também. Então como é que foi para você, começando ali esse projeto da incubadora, já ter um sucesso tão grande como foi em 2011 Talma e Gadelha? É engraçado porque pegou o começo dessa coisa digital da música, né? O disco foi distribuído online, as pessoas não tinham o disco físico, a gente fazia discos físicos, mas ele foi distribuído online. Eu acho que não tinha ainda o streaming, né? Como Spotify, não tinha streaming, mas tinha assim, MP3. A galera baixava o disco e ficava ouvindo no... Foi um recorde de download, derrubou o site, assim, foi uma loucura. O show de lançamento do Talma e Gadelha foi 5 dias depois que a gente botou o disco no ar. E tinha quase 500 pessoas no Centro Cultural do Sol cantando todas as músicas. Negócio assim, absurdo, que a gente... Às vezes você fica tentando replicar, né? Como fazer sucesso e tal, mas isso é uma matemática que não adianta a gente entender. Assim, parece um momento meio mágico para gravar, para as pessoas se identificarem. Isso aconteceu muitas vezes com lançamentos novos. A gente pode falar da Potiguara Bardo, um artista que a gente começou do nada. O Zé, que é o personagem da Potiguara, tinha 1 ou 2 músicas lançadas, mas não tinha um álbum. Quando a gente lançou também foi a mesma coisa. E para não dizer que é sorte, que agora em 2024 a gente lançou um disco da Gracinha, né? Que é uma artista daqui que também bombou muito. Mesmo esquema, todo mundo consumindo aquilo em tempo real, de saída e tal. O Do Sol não aplica coisas de marketing de gravadora, então é tudo meio orgânico, assim, a gente não tem marketing para ficar impulsionando o áudio, comprando espaço em rádio, não é a nossa onda essa, né? Então, quando isso acontece, é realmente espontâneo, orgânico, aportado pelas pessoas mesmo. Então, eu acho que a gente aproveitou ali o talento de Simone e Luiz naquele momento para botar isso em prática, e foi um acerto que está aí até hoje, né? Assim, Simone é minha amiga de banda na Orquestra Greosa, Luiz tem uma banda com ele, chama Fetutines. Começamos lá atrás e estamos aí até hoje. São maravilhosos e parabéns, porque Matando o Amor para mim é um dos discos mais bonitos, incríveis, feitos aqui e no Brasil. Uma honra ter produzido, inclusive. Vamos agora a mais uma pergunta feita por Ana Carolina Queiroga. Anderson, a gente sabe que o Festival do Sol é um sucesso. Mas conta pra gente, de onde surgiu a ideia de realizar este evento? Bem, como eu falei aqui, em 2001 a gente lançou o nome Do Sol como um selo de música. E a gente, nessa época, Natal é uma cidade com poucos espaços para tocar. Então a gente lançava os artistas, conseguia nas casas uma pauta para fazer o show de lançamento desses artistas, mas logo depois a gente já ficava sem ter espaço de novo. Né? E eu ficava muito incomodado com isso, queria que a gente tivesse uma fruição, uma continuidade daquele trabalho. E aí a gente fez o Festival do Sol para reunir os artistas que a gente tinha lançado. A primeira edição do Festival do Sol foi em 2002, no Blackout, né, na época no Blackout, que é ali no Largo da Rua Chile. O prédio existe até hoje, né? Hoje, inclusive esse ano ele voltou a funcionar. E a gente reuniu 10 artistas que a gente tinha lançado ou queriam lançar alguma coisa. Então nem tinha esse planejamento de ser um festival, né,
O Festival do Sol recebeu banda japonesa, sei lá, banda americana, banda norueguesa, alemã. Nossa, eu nem sei, de toda a América do Sul, assim. Nessa época a gente não tinha a menor noção de que ia tomar essa proporção, mas apareceu assim, feito um festival para artistas do selo. Anderson, você acha que esse mercado da música, né, com essas novas plataformas digitais, né, que a gente até falou agora há pouco, dificultaram mais esse trabalho para artistas independentes, artistas potiguares, ou amplificaram e melhoraram essa distribuição? Olha, a gente passou por 2 períodos disso, né? A digitalização da música no geral, ela ajuda, né? Só que a massificação da música ficou pior. Por quê? Porque hoje a gente tem aí, vou chutar que a gente tenha 5 grandes players para se ouvir música em qualquer lugar. O Spotify, a Deezer, né, a Apple, sei lá, você escolhe o seu. Mas quando você lança o seu disco naquele lugar ali, naquele telefone, quando você vai disputar aquele espaço, você está disputando o mesmo espaço que está lá. Os Beatles, a Madonna, tá tudo no mesmo clique. O cara pode... De repente ele pode se desconectar do seu áudio e clicar em algum outro. Então tu tá concorrendo com todo mundo. Então a gente tá vivendo o período assim, é a compra da atenção, né? Assim, a gente não tem... A atenção das pessoas hoje, ela tá disseminada por vários lugares diferentes e a gente passa por esse desafio, que é no meio dessa maçaroca de lançamentos, né? Da facilidade de gravar, de lançar. Hoje você grava e lança de casa, não precisa nem sair. Na minha época, primeira vez que eu fui gravar em 97 para 98, era quase um preço de um carro você gravar um disco assim. Hoje em dia você grava um disco com R$500, entendeu? Compra uma placa de áudio e grava. A Billie Eilish gravou um disco em casa com o irmão dela, que é um sucesso mundial. Obviamente que depois ela né, foi fazer outro, mas assim, provando que aquilo podia ser feito, entendeu? Tem mais tecnologia num telefone celular do que os Beatles jamais tiveram para gravar. Então isso é uma facilidade, mas ao mesmo tempo, na hora da gente dividir a atenção dessas músicas com o mundo inteiro, né, a coisa tá pior. Então tem esse equilíbrio aí. É isso. Quem faz a próxima pergunta é o estudante Matheus Wagner. Anderson, o Festival do Sol é conhecido por dar visibilidade aos artistas potiguares. Como é que ocorre o processo de escolha? Bem, muita observação, né, da nossa equipe, da turma curatorial. Obviamente que essas opções passam por um recorte pessoal também, né? Assim, passa por quem está organizando. Eu estou falando do Festival do Sol, mas tem Festival do Sol, Rock in Rio, Lollapalooza, vai ter uma equipe de curadores e todos eles também vão fazer os seus recortes baseados no que eles gostam, no que eles acham que a cidade pode gostar. A gente tem uma sorte de ter a sede cultural do Sol, que recebe muitos artistas potiguares e de fora, então lá mesmo a gente já faz né, consegue assistir artistas novos, consegue ver coisas novas. A segunda sorte que a gente dá é que eu circulo muito tocando, então como eu circulo tocando, eu também vejo muitos shows, com Ana Morena, com Ives, que é a turma lá do Sol, que faz as paradas com a gente, e também ficar ligado no que está acontecendo na cena, né? Assim, a gente recebe muita coisa, recebe muito link. Obviamente você deve imaginar que eu não consigo ouvir tudo que me mandam, é meio impossível, mas é isso, essa soma, né, da coisa pessoal e da observação que a gente vai fazendo por aí. Maravilha, o papo está muito bom, mas a gente vai precisar aqui fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já com o Checkmate. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o ativista cultural e idealizador do Festival do Sol, Anderson Foca. Foca, vamos falar um pouquinho da sua relação com o bairro da Ribeira, né? No primeiro bloco a gente falou ali do início do Espaço do Sol, que foi ali na Rua Chile. Hoje o espaço não está mais na Ribeira. Como é que você vê aquele espaço que é tão importante para a cultura de Natal, do jeito que está hoje? Você vê que ele ainda tem chance de atrair de novo o público, como foi há alguns anos atrás? Bem, primeiro me volta memórias
mais remotas da minha participação e do meu começo com música, né? O primeiro show que eu fiz na vida foi no Bar do Buraco, aqui em Ponta Negra. Hoje é uma igreja, inclusive, né? Pertinho ali da igreja, aquela igrejinha da Vila de Ponta Negra. Uma das últimas vezes que o Bar do Buraco abriu, que era um lugar emblemático da MPB da cidade. Depois que o Bar do Buraco fechou, todo esse movimento que a gente relatou ali em Ponta Negra, ali foi todo para Ribeira. Então a partir de 97, eu fiz muita coisa lá e fiquei lá até 2019, né? A gente, oficialmente, com o Centro Cultural do Sol, abriu em 2004 e fechou em 2019. Então, ficou 15 anos aberto. Eu tenho uma relação de amor, né? Assim, os centros históricos, para quem gosta de cultura, não tem como, assim. É uma relação muito íntima entre o fazedor de cultura e o centro histórico. Normalmente, o centro histórico das cidades é onde é incubada a cultura da cidade, assim, né? A gente pode chamar de baixo, né? Os baixos, né? Os baixos das cidades, os centros históricos são... A história do lugar está ali, né? Tá, e assim, e mistura com a boemia, com a experimentação, mistura com um ambiente um pouco caótico, que causa um ruído que importa para quem faz arte, entendeu? Então a Ribeira está ligada a isso, né? Está ligado a esse movimento histórico-cultural e tem muitos equipamentos lá, né? Tem a Casa da Ribeira, tem o Teatro Alberto Maranhão, tem a Capitania das Artes, tem hoje Frisson, Rosas na Cartola, Ribeira Music, Ateliê, Buraco da Catita, Gira Dança, o próprio Buraco da Catita, ou seja, quando a gente fala que a Ribeira é natimorta, você pensa que ela está morta, mas ela não está. Então, agora mesmo, assim, a gente teve uma temporada incrível de volta do Circuito Cultural Ribeira, que é uma atividade que a gente faz junto com o Circuito, que foram 3 meses que a gente fez lá agora no final do ano passado. Foi lotado, absurdo, entupido todos os dias, assim. Então as pessoas mesmo têm muita simpatia pelo bairro, mas os governos não ajudam, né? Assim, nem o governo, nem a prefeitura tem feito muita força para que o bairro vire um lugar icônico, como ele merece ser, né? Verdade. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita pela estudante de jornalismo Larissa Bezerra. Anderson, sobre o Festival do Sol, como você avalia a evolução do festival ao longo das edições? Olha, assim, de dentro é danado, assim, né? Agora mesmo a gente está passando por um processo de virar patrimônio imaterial, né, do RN. A gente reconhece que o Festival do Sol é maior do que o do Sol, é maior do que qualquer coisa, assim, né? Ele já faz parte do, digamos, do cotidiano, da vida cultural da cidade, assim. Mostrou muitas bandas, muita gente foi feliz ali, né? Muita gente casou, namorou, sei lá. A gente está na memória afetiva das pessoas, assim. E isso é que me encanta, na verdade, porque o Festival do Sol, ele é um navio. Ele é um navio navegando num rio raso. Assim, ele pode não acontecer a qualquer momento, porque ele é feito de ano a ano, a gente depende de patrocinador. Para vocês terem uma ideia, só 10% do que custa um festival como o do Sol é pago com consumo de ingresso, com consumo de bar. Então ele precisa ser patrocinado. E não é sempre que a gente, né, não é na mágica que de um ano para o outro aparece um patrocinador. Então a gente todo ano parece que vai ser o último. Então quando me perguntam assim, o que você espera? Eu espero que eu faça isso de novo, no ano seguinte, né? Se vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser diferente e tal. E acho que o do Sol tem uma capacidade de se reinventar muito grande, como festival, né? Esse ano passado agora, que para mim foi a nossa melhor edição, foi uma das edições com mais público, né? E vamos falar que de 2002 para 2024 isso é absolutamente incrível, né? Assim, como mudou tudo, mudou o consumo, mudou pessoas e a gente continua na relevância. Esse ano completou 20 anos do Festival do Sol e a gente fez 20 dias de show, né? Ocupou Ribeira, voltou à Rua Chile, ocupou a Funcarte, ocupou Rui Pereira, teve show na sede, teve show no escritório, teve metal, teve punk, teve shot, teve forró, teve rap, teve trap, teve tudo. Então, assim, para chegar nesse nível, eu acho que a gente conta com um pouco de sorte, porque, volto a dizer, é um navio navegando num rio muito raso que pode encalhar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo me dá muito orgulho, né? Dá muito orgulho. A cidade tem orgulho do Festival do Sol, né?
a cidade espera que ele aconteça, cobra que ele aconteça, o que é muito importante, porque isso também gera uma pressão para prefeituras, governos, né, marcas entrarem, patrocinarem. Eu não vejo a cidade sem um Festival do Sol para a juventude, para a gente jovem, né, que a gente tem que costurar de ano a ano, assim. Mas uma coisa é certa, está ficando muito difícil fazer um evento como o Festival do Sol todos os anos, né? Por isso que às vezes a gente vê até algumas atividades ficando bianuais, né? O cara faz um ano, não faz no outro, porque é muito complicado de a gente botar esse navio na rua aí, mas estamos aí. Estamos conseguindo. O desse ano está confirmado, vai ter. Ontem, não sei que dia vai pro ar, sei lá, mas normalmente a gente está falando do Festival do Sol em abril, vamos supor. A gente começou a falar esse ano em agosto, está muito atrasado, mas final de novembro é nós. É isso aí, que coisa boa. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita por Uênia Lima. Anderson, eu queria que você compartilhasse com a gente um momento marcante, uma memória inesquecível do Festival do Sol até hoje. Olha, eu tenho uma memória que na verdade foi um sentimento de alívio. A gente estava... Bem, você há de convir que em 20 edições do Festival do Sol, muita coisa maluca aconteceu ali. Principalmente em períodos da Ribeira, assim, muita maluquice de verdade, que podia dar um livro. Um dia, talvez eu tenha até paciência de compilar essas histórias. Mas teve um momento que eu achei muito marcante, que foi... nós fizemos uma edição de 2019, o Festival do Sol, a partir de 2017, deu uma emendada com o Pôr do Som, que é um projeto que a gente faz no verão. Lindíssimo, sempre. E a gente tinha vindo de uma temporada espetacular em 2019 para 2020. A nossa temporada, assim, foi absurda. E eu, com Ana Morena, minha sócia, comentei, falei, nossa, a gente devia descansar, assim, devia passar 6 meses sem fazer nada, porque foi dura essa temporada. A gente descansou porque veio a pandemia. Eu falei muito alto e veio a pandemia. Então a gente ficou assim pensando, nossa, a gente nunca mais vai conseguir fazer isso. Vai ser muito difícil a gente replicar isso. E aí, no final de 2021, a coisa começou a arrefecer, né? Começou a ter algumas coisas, e a gente programou o Festival do Sol para acontecer em janeiro de 2022, a volta dele. Terminou que foi aquele Réveillon da frustração, né? Teve um Réveillon que todo mundo pegou Covid, né? Já não tinha um impacto tão grande do ponto de vista de pessoas morrendo e tal, mas as pessoas ficavam doentes. E a gente teve que adiar o Festival do Sol de novo para mais ou menos abril ou maio. E aí, me lembro muito bem, estava começando a volta do Festival do Sol na Funcart. Primeiro show era o show dos Carimbó, nessa volta do Festival do Sol. E quando a banda começou, me sentei no batente e chorei 1 hora compulsivamente, porque estava ali comemorando que a gente estava coletivamente de novo, recebendo um artista, recebendo pessoas e tal. E eu não conseguia falar nada, eu só chorava, Ana Morena do meu lado só chorava. A gente sabia por que a gente estava chorando, mas foi um momento muito comovente saber que a gente podia fazer aquilo de novo de volta. Parece que faz tanto tempo, né? Assim, a pandemia parece que ficou lá atrás, mas foi um dia desse, assim. Então essa memória para mim ficou bem guardada. Maravilha. Temos agora a pergunta de Ana Carolina Queiroga. Anderson, sabemos que você é frequentador de vários festivais por todo o Brasil. Conta pra gente quem é a sua maior inspiração para realizar o seu festival. Bem, a minha inspiração no começo do Festival do Sol foi o Abril pro Rock. Era um evento que acontece em Recife. Foi um dos primeiros eventos de música alternativa que tinha por aqui. Me lembro de 97, 96, 95. Visitar o Abril pro Rock, ficar querendo tocar e ao mesmo tempo ficava naquilo, né? Nossa, um dia que eu puder eu vou fazer aquilo e tal. Mas engraçado é que, assim, eles me deram bola por muito tempo. E em 2009 eu fui curador do Abril pro Rock, a convite de Paulo André, da Sonali, toda a equipe lá da Astronave que promove. Terminei trabalhando 2 anos lá no Abril pro Rock. Foi uma alegria imensa, né? Porque eu era um fã do festival. E depois eles viraram fãs do Sol e a gente foi lá fazer uma collab em 2 anos que eles precisaram de um administrativo ali. E a gente foi fazer. Então, a inspiração primeira do Festival do Sol foi o Abril pro Rock. Logo depois, eu comecei a frequentar festivais fora do Brasil. Eu vou há 10 anos seguidos a Barcelona
para um festival chamado Primavera Sound, que existe inclusive edição em São Paulo agora, né, há 2 anos. E aquilo mudou muito a minha frequência do que seria um festival de música naqueles moldes, assim. E aí a gente também mudou muito, isso ocasionou a saída da gente da Ribeira para ir para a praia, para um ambiente um pouco mais... A Ribeira era o lúdico caótico, a praia já era um ambiente em que você combinava a música com natureza, assim. Então a gente queria estar experimentando esse tipo de energia, né, com a música protagonizando. E o Primavera Sound é na beira da praia. Dá tempo ainda da última pergunta, que quem faz é o Matheus Wagner. Anderson, como funcionam os incentivos culturais para realizar o festival aqui em Natal? Bem, eu acho que as leis de incentivo, elas transformaram a cidade, né? Assim, a gente, óbvio, as leis são neoliberais, né? Você não é um fundo, né? Você tem que ali pedir o patrocínio ao mercado e tal, mas elas revolucionaram, assim, se a gente for parar para pensar em cultura no RN há 30 anos, quando as leis começaram a atuar, e comparar com nossos irmãos, por exemplo, paraibanos, que não tem lei de incentivo, pô, aqui em Natal tem o MADA, tem o Fest Bossa Jazz, tem o Festival do Sol, tem vários festivais em outros segmentos, né? Festival de São Miguel do Gostoso de audiovisual, o Festival em Caicó de audiovisual, quer dizer, até conseguido exportar para fora das capitais, né? Para fora da capital. Então, realmente as leis de incentivo vieram para alavancar e mudar o quadro cultural da cidade. Elas agora, nesse momento, precisam de ajuste, né? Porque a gente vive, né, em movimento, então as leis também não podem ficar paradas, elas são aplicadas. Eu acho que a lei de incentivo ela não pode perder uma coisa importante: lei de incentivo à cultura. Quando você começa a usar muito para entretenimento, que é uma coisa que não responde muito aos anseios culturais, aí começa a ficar esquisito e você, né? Então acho que a gente está passando por esse processo agora, né? A gente foi muito ajudado pela lei de incentivo, quer muito que elas continuem ativas, mas elas precisam, como todo mundo, como a gente também passou por ajustes no Festival do Sol e mudou e foi transmutando, as leis também precisam se movimentar por esse mesmo caminho. Maravilha. Anderson Foca, quero muito agradecer sua presença aqui conosco no Checkmate, dizer que as portas da TV hoje estão sempre abertas para você e para o pessoal do Sol. Volte sempre. Muito obrigado aí a turma aqui da comunicação, meus companheiros, né? Em algum momento eu estudei aqui no departamento, sempre bom estar aqui. Maravilha. Quero agradecer também aos alunos aqui do curso de jornalismo da UFRN e agradecer principalmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.